Meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde você tem uma notícia comentada sob a ótica da doutrina espírita, você lembra de fatos que aconteceram na história do espiritismo, você também tem indicação e comentários sobre livros e, no encerramento, uma música composta por nós a respeito do tema deste Papo Espírita. Inicialmente, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, o grande arquiteto do universo, que nos permita um Papo Espírita tranquilo, que possamos compreender melhor, não somente a nós, mas o mundo que nos cerca. Vamos pedir a Jesus, que é o governador espiritual do planeta, que nos acompanhe nestes momentos, pedir a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec que nos acompanhe. Hoje, a nossa oração inicial, ela vai para os pais. Neste domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais. Com certeza, você presenteou, você abraçou seu pai, e a nossa oração vai para eles hoje. Os pais encarnados, que receberam homenagem, e os pais desencarnados, que também provavelmente receberam uma prece. Então, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita é baseado na seguinte notícia: Parlamento Britânico aprova a legalização de suicídio assistido. A notícia foi publicada no site de notícias alemão, Deutsche Welle, e depois republicado em outros sites, no dia 20 de junho de 2025. Diz a notícia: pacientes em estado terminal teriam acesso ao procedimento se o projeto também passar na Câmara Alta do Parlamento. Opositores temem expor indivíduos mais frágeis à coerção social ou familiar. A Câmara Baixa do Parlamento aprovou, no dia 20 de junho, um projeto de lei que permite a adultos com doenças terminais encerrarem voluntariamente suas vidas. A votação representa um passo no rumo à legalização do suicídio assistido, sendo considerada uma das mais significativas da política social britânica em décadas. Os parlamentares aprovaram a nova lei por 314 votos favoráveis e 291 votos contrários. Agora, o texto seguiu para a Câmara Alta, que pode adiar ou alterar a proposta. Se não for votado até o final do ano parlamentar, o projeto é arquivado. A medida gerou um intenso debate entre os partidos. Defensores argumentaram que pacientes em fase terminal deveriam ter o direito de encerrar o próprio sofrimento com dignidade. Eles também apontam desigualdades sociais que marcam o acesso ao suicídio assistido, já que indivíduos com recursos podem realizar o procedimento na Suíça, onde ele é legal. Críticos temem que a lei possa levar pessoas vulneráveis, especialmente idosos e portadores de deficiências, a optar pela prática movida por pressões sociais ou até de familiares.
do lado de fora do parlamento, manifestantes pró e contra empunhavam cartazes com mensagens conflitantes, como deixem a gente escolher e não façam dos médicos assassinos. É um assunto bastante complicado. É importante lembrar que a morte assistida é semelhante à prática da eutanásia, que é permitida na Holanda e no Canadá. Nela, os próprios médicos podem administrar medicamento letal a pedido do paciente, dentro de critérios estritos. Atualmente, na Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte, o suicídio assistido é punido com até 14 anos de prisão. E o governo trabalhista está dividido. Para o parlamentar trabalhista Kim Ledbetter, que propôs e liderou a campanha pela aprovação, a nova lei oferecerá a muitos uma escolha segura. Victor Foxcroft, também do Partido Trabalhista, afirma que o projeto não contempla salvaguardas adequadas para pessoas com deficiência. Então, diante disso, vamos ao que nos apresenta a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, que é a base dos demais livros codificados por Allan Kardec, que nos apresenta a filosofia espírita, o codificador apresenta um capítulo destinado a esse assunto, com o título Desgosto da Vida, Suicídio. São 16 perguntas onde Allan Kardec questiona e os espíritos respondem a respeito do suicídio, que já era um problema naquela época. Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? A resposta dos espíritos é: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes e tanto mais paciência e resignação, quanto a obra com o fito da felicidade mais sólida e durável que o espera. E Kardec segue questionando. Na 944, tem o homem direito de dispor da vida? Olhem só a pergunta. E a resposta dos espíritos é a seguinte: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Aqui nós já começamos a compreender as consequências do suicídio. Primeiro, Kardec pergunta se nós podemos dispor da nossa vida. E a resposta dos espíritos é não, porque quem nos dá a vida é Deus. Ah, mas a mãe da vida? Não. A mãe simplesmente fornece o útero. Depois da união do óvulo com o espermatozoide, onde se reúne, se aninha um espírito, a mãe simplesmente fornece o útero para quê? Para que o corpo, no futuro ser, cresça e evolua. A mãe não dá vida, ela é simplesmente um auxiliar. Então, quem dá a vida é Deus, e quem pode tirar a vida somente é Deus. Então, quando nós viemos ao planeta, todos nós recebemos uma carga de energia vital, que é a vitalidade que faz com que a gente viva no planeta. E todos nós temos uma programação encarnatória feita em que nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Por quê? Os sofrimentos que nós passamos, as doenças que nos atingem, fazem parte da nossa programação, da nossa evolução, e às vezes até de resgate, como espíritos imortais. Mas Kardec segue perguntando: não é sempre voluntário o suicídio? E a resposta dos espíritos é:
O louco que se mata não sabe o que faz. Então, muitas vezes, pode acontecer do suicídio em função da loucura, muitas vezes também em função de influências espirituais, em que não infringimos completamente a lei e as penas são diminuídas. E aí Kardec pergunta na 945, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a resposta dos espíritos é insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não teria sido tão pesada. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam tirando a própria vida porque não tem uma vontade, não tem o porquê viver. A resposta dos espíritos é: por que não trabalham? É importante a gente lembrar que a lei do trabalho é a segunda das leis morais, depois da lei de adoração. E é através do trabalho que nós fazemos a nossa evolução. Então, tem espíritos que, em função da fortuna, algumas condições, levam uma vida sem trabalhar, levam aquilo que nós chamamos de boa vida, com certeza, numa outra reencarnação, eles vão ter que acelerar o passo para fazer a sua evolução. E na 946, Kardec ainda continua perguntando: e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, fugir às misérias, às decepções deste mundo? E a resposta dos espíritos é a seguinte: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de força e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daquele que espera a salvação, do que, na sua impiedade, chama o acaso ou fortuna, o acaso ou a fortuna, para lhe servir na linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas que vai fazê-los mais tarde sentir cruelmente o efeito destas palavras. Muitas vezes pessoas vão ao suicídio tentando fugir dos problemas. A gente sempre diz, brincando, mas é a realidade, que através dos nós saímos de um problema e entramos num problema maior. Por que isso? Porque um dos pontos fundamentais da doutrina espírita já está amplamente comprovado é a sobrevivência da alma. A morte só nos livra do corpo material. O espírito continua vivo e aí acaba sofrendo as consequências dos atos, e às vezes impensados, outra vez pensados, que tomaram de tirar a própria vida. A imortalidade do espírito já está fartamente comprovada, inclusive na psiquiatria, na psicologia, existe uma doença chamada influência espiritual, onde já foi comprovado que os espíritos influem em nossa vida. E Allan Kardec chegou a questionar isso no livro dos Espíritos, perguntando se os espíritos influem em nossa vida. A resposta foi: influem tanto que, de geral, são eles que nos governam. Então, todos nós estamos sujeitos à influência espiritual. Mas, como todos nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fugir das influências negativas e aceitar a influência positiva. E na 950, Kardec pergunta: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. O bem, e mais certo estará de chegar lá, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir permitido voltar para concluir a vida que pôs a termo sob o influxo de uma ideia falsa. Falsa, qual for, jamais abre para ninguém o santuário dos hereges. Então, quando a gente vê
Vamos analisar um filme, Romeu e Julieta. Com certeza vocês viram. Julieta morreu, se eu não estou enganado, e Romeu se suicidou para encontrar com Julieta. Ela morreu envenenada e ele se suicidou. Eles se encontraram na espiritualidade? Não, porque ela foi morta e ele se suicidou. Se Shakespeare não escreveu o complemento do Romeu e Julieta, se eles se encontraram, foi depois de muitas vidas de sofrimento para Romeu, porque não tinha o direito de tirar a própria vida. Mas não foi somente no Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos traz a opinião dos espíritos sobre o suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz uma reflexão a respeito do suicídio e da loucura. Diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Estamos vendo aqui o que a covardia do ser humano em aceitar e vencer as provas e as expiações. Ora, diz Allan Kardec, se encarando, as coisas deste mundo de maneira como o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias. E torna essa força que coloca acima dos acontecimentos para preservar dos abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. E Kardec diz que o mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e da loucura, os quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que ele tem sempre por causa um descontentamento, qualquer que seja, os motivos particulares que se lhe apontam. Ora, aquele que está certo que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência e afasta a ideia. Só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos. Já parou para pensar que quantas vezes na vida você achou que o sofrimento não teria fim e que, passado um tempo, as coisas melhoraram? Pois é. E com certeza muitas pessoas chegaram a analisar a ideia do suicídio. Então, continua Allan Kardec. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam para provar aos que ouvem ou que leem que nada tem a esperar além da morte, é fácil ir ao suicídio, mas a partir do momento em que a gente compreende que o espírito é imortal e que reencarnamos em busca de evolução, a gente compreende que o suicídio é como dar um passo atrás na evolução. E hoje em dia a gente percebe muito as ideias materialistas. Pois é. Não nos preocupamos com o futuro, além da morte. Muitas pessoas têm um verdadeiro temor, um horror da morte, mas a gente tem que compreender que a morte é simplesmente o quê? Nós nos livramos de um corpo, muitas vezes velho, doente, alquebrado, retornamos à pátria espiritual e depois retornamos novamente ao planeta num corpo novo. Então, o materialismo é o grande adversário do espiritismo. Quando nós substituímos o materialismo pelo espiritualismo, com certeza
teremos mais confiança na vida, compreendemos que a felicidade um dia vai chegar, e então a ideia de retornar à pátria espiritual através do suicídio é afastada da nossa mente. E para completar, Allan Kardec, na quarta obra divulgada, que é No Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, de acordo com o Espiritismo, nos traz, na segunda parte, no capítulo 5, depoimento de espíritos suicidas. Pois é, lá tem o suicídio na Samaritane, tem o episódio do pai e o conscrito, tem o episódio de François Simon Louvet, que veio dar seu depoimento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem o suicídio de uma mãe e seu filho, tem também notícias, depoimento de um duplo suicídio por amor e por dever. Tem um outro depoimento de Luiz e a Costureira de Butinos, tem o suicídio de um ateu, do Feliciano e do Antônio Bell. Então, se você quer saber o que acontece com o espírito após o suicídio, claro que tem que ler O Céu e o Inferno. Mas, através da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, no livro Leis de Amor, responde algumas perguntas a respeito do suicídio. Pergunta: o que ocorre aos suicidas nas vidas posteriores? Aí o Espírito Emmanuel responde: suicidas que estouram o crânio ou se entregam a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nesta fase, exibem, melhor dizendo, cérebros retardados, no caso de uma arma de fogo, ou moléstias nervosas obscuras. Então, aqui a gente já percebe que as consequências são nas encarnações posteriores. E uma coisa interessante, né? Emmanuel nos coloca que, muitas vezes, aqueles abortos espontâneos não são nada mais, nada menos do que espíritos suicidas que tentam retornar à vida, mas, infelizmente, não conseguem, porque estão endividados em relação às leis divinas. E a pergunta seguinte é: o que ocorre àqueles que provocam o suicídio de alguém? A resposta é: se levanamente provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém, muito em breve, na condição de filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio na medida da responsabilidade que assumimos na falência em que se arrojou. Depois, mais uma pergunta. As criaturas que se suicidam em razão das desilusões encontradas nas ligações afetivas agravam os sofrimentos de outrem, além do sofrimento que eles próprios encontram? A resposta de Emmanuel é: muitos espíritos fracos, que por razões de infelicidade na afeição sexual atiram-se ao suicídio, encontram um padecimento gigantesco, como quem salta no escuro sobre o precipício em brasas, criando angústia para os causadores de semelhantes tragédias. E Emmanuel completa com a seguinte resposta para a pergunta: os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Olhem só, uma união carnal infeliz, alguém se suicida. Quantos violam a passagem da morte?
crendo erroneamente alcançar o repouso. Nada mais encontram que senão suplícios e desespero, a gerarem no âmago de si mesmos pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos oferece, criando o bem sobre os males que nos chegam na existência, reflexos de que já vivemos em encarnações anteriores. Então, não devemos fugir ao dever. O relacionamento é difícil, é complicado, vamos levar até o fim. E, além do sofrimento, claro que a justiça divina sempre atende a todos. Todos recebem oportunidade de reencarnar. Nós mostramos aqui o sofrimento que eles causam a si mesmos, mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, como dizia o apóstolo João, e no livro Memórias de um Suicida, é um livro extremamente impactante. Nós percebemos todo o trabalho amoroso feito pelos bons espíritos na reestruturação da psique e também na regeneração desses espíritos. Tem um exemplo no local onde os espíritos suicidas, depois de resgatados do sofrimento, vão para se refazer, para recomeçar a nova vida. Lá existe até uma universidade. Eles precisam frequentar. Pois é. E nessa universidade, de acordo com o livro Memórias de um Suicida, ele, através da médium Ivone Pereira, o escritor Camilo Castelo Branco, nos coloca que muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação e que eram obrigados a assistir. Por exemplo, algumas matérias que são estudadas na cidade universitária. Por exemplo, a gênese planetária, cosmogonia, a pré-história da humanidade, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, que nós somos compostos de 3 partes. O espírito, que é o elemento inteligente, perispírito, que é a nossa parte energética, que faz a ligação com o corpo físico. As faculdades da alma, que nós precisamos desenvolver, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais, ou a reencarnação. Temos que estudar também medicina psíquica, porque, infelizmente, todos nós somos espíritos doentes, e suicidas são mais doentes ainda. Magnetismo, moral cristã, psicologia, filosofia. E, entremendo tudo isso, aulas do Evangelho, para que possamos aí compreender a moral de Jesus. Então, já pensaram o trabalho que dá para nós a conseguirmos nos suicidar? Pois é. Pense nisso. Quando esta ideia assomar a sua mente, procure ajuda. Um médico, um psicólogo, na sua religião, para que não cometa esse erro. Vamos agora às nossas efemérides espíritas. No dia 1º de agosto, já que estamos no mês de agosto, né, de 1865, apareceu a primeira edição do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que foi motivo do nosso papo espírita anterior. No dia 13 de agosto de 1895, Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. No dia 8 de agosto de 1989, o médium Divaldo Pereira Franco psicografa a mensagem de Joana de Anjos, em inglês, invertido em São Petersburgo, dos Estados Unidos. Vamos agora à indicação de livros. Falamos aqui sobre o livro Memórias de um Suicida. Ele foi psicografado por Ivone A. Pereira, com autoria atribuída ao espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo de Camilo Castelo Branco,
uma das obras mais importantes da literatura espírita. Ele nele, o espírito comunicante, Camilo Castelo Branco, relata sua trajetória após o suicídio e as duras consequências espirituais que enfrentou, oferecendo um profundo testemunho sobre a lei de causa e efeito, o valor da vida e o propósito da dor. Na primeira parte, ele nos narra a realidade após o suicídio. Atormentado por problemas emocionais e pela perda da visão, ele cometeu suicídio com um tiro no ouvido e, ao despertar no mundo espiritual, encontrava-se em um local de sofrimento, desespero, repleto de dor e desequilíbrio. Lá, como outros suicidas, vagavam em angústia, sentindo ainda os efeitos do trauma físico e moral do suicídio. Na segunda parte, ele nos apresenta o que é a reeducação e a recuperação espiritual. Na colônia espiritual, ele passa por intenso tratamento, onde aprende sobre as leis divinas e a importância do arrependimento e a necessidade de reparar o erro. Através da reeducação espiritual, ele começa a entender os verdadeiros motivos da sua dor e a necessidade da reencarnação para ressarcir as faltas cometidas. Depois, na terceira parte, nós vemos o quê? A preparação para a reencarnação. Ele e seus companheiros passam por uma preparação para reencarnar em situações difíceis, muitas vezes com doenças físicas, limitações e provas morais severas. Então, aí a gente consegue compreender que o tema da obra, o que é? São as consequências espirituais do suicídio e o valor sagrado da vida, né? Nós compreendemos que a reencarnação é um meio de progresso, a misericórdia divina e a justiça das leis espirituais é grande. Aprendemos o amor e o amparo dos benfeitores espirituais para recuperar os espíritos. E também aprendemos o quê? A importância da fé, do arrependimento e do trabalho no bem. Então, se você acha que o Memórias do Suicida é um livro de condenação, não. Ao contrário. É um livro de esperança, de alerta e de consolo. Ele mostra que, embora a dor do suicídio seja imensa, Deus sempre nos oferece caminhos de recuperação e o amor de Maria, que coordena o trabalho de recuperação dos suicidas e os ensinamentos do Cristo. É claro que temos que incluir o quê? O nosso esforço pessoal como pilares de redenção. E se quisermos acompanhar depoimento de espíritos desencarnados, nós sugerimos a leitura do capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos traz relatos de espíritos que se suicidaram, depoimentos esses dados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E para encerrar, nós vamos trazer uma música que é baseada no depoimento que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, de François-Simon Louvet, composta por nós, para o encerramento do nosso Papo Espírita. Antes da música, vamos à nossa oração final. No início, nós orávamos por nós, pedindo compreensão, para que pudéssemos entender o nosso Papo Espírita de hoje. Agora vamos agradecer por tudo e também incluir na nossa oração final os pais, que são tão importantes quanto a mãe na educação, na evolução espiritual dos espíritos que vêm à nossa família. E então nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Encerrando, deixo com vocês a música intitulada Depoimento de um Suicida. Do Adriano no muito boa, um lamento de dor, uma alma perdida, velho, em sofrimento, clama por socorro, preso em tormento, sem paz e sem vida, ou compaixão, que nossos corações habitam para aliviar o sofrimento que existe numa oração. Um pedido sincero que leve alento essa alma que sofre. O suicídio, um ato de desespero, levou a um abismo sem fim. Agora em meio ao vazio, ele se arrepende e a culpa o consome dia a dia. Oh, compaixão, que nossos corações habitam para aliviar o sofrimento que existe uma oração, um pedido sincero que leve alento essa alma que sofre. O suicídio, um ato de desespero, levou a um abismo sem fim. Agora em meio ao vazio ele se arrepende e a culpa o consome dia a dia. Oh, compaixão, que nossos corações habitam para aliviar o sofrimento que existe uma oração, um pedido sincero que leve alento essa alma que sofre. A vida terrena, um teste, um aprendizado, e a morte, uma nova etapa. Mas as escolhas que fazemos aqui e agora determinam o nosso futuro para sempre. Oh, compaixão, que nossos corações habitam para aliviar o sofrimento que existe numa oração. Um pedido sincero que leve alento essa alma que sofre. Que a luz divina ilumine seu caminho e que ele encontre a paz que tanto almeja. Amparemos os que sofrem com amor e fé, e que a esperança renasça sempre. Que a luz divina ilumine seu caminho e que ele encontre a paz que tanto almeja. Amparemos os que sofrem com amor e fé, e que a esperança renasça sempre.